Olá, a gente começa agora esse nosso desafio. Hoje a gente começa a nossa leitura bíblica. Vamos ler a Bíblia junto, como eu havia falado com vocês. São 1189 capítulos que nós vamos fazer em 1189 dias. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 1 e assim sucessivamente. Amanhã capítulo 2, 3, 4 e no período de mais ou menos 3 anos a gente vai ler a Bíblia toda. A Bíblia, na verdade, a Bíblia é um conjunto de livros, são 73 livros que a Bíblia tem. Quando a gente fala Bíblia, a gente está falando de um termo grego que é o plural de livro. Biblion, em grego, significa um livro. Biblia significa livros, ou seja, a gente poderia dizer que a Bíblia é uma biblioteca. Quantos livros? 73 livros reunidos num só livro. Então, uma grande biblioteca. Agora, é importante você saber que a gente divide a Bíblia de uma maneira já para estudo de Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas não é, o nome Antigo Testamento não se refere a uma coisa antiga que não tem valor. É só mais ou menos para que a gente possa entender que o chamado Novo Testamento, ele começa a partir de Jesus. Uma coisa muito importante saber é que hoje os estudiosos nem usam mais essa terminologia Antigo Testamento e Novo Testamento. Geralmente eles usam Primeiro Testamento e Segundo Testamento, né? Mais importante que a gente saiba que todo o Primeiro Testamento, o que a gente chama de Antigo Testamento, eles vêm contando a criação pelo Gênesis, depois você vê ali o povo de Deus que se forma, o seu exílio, o exílio no Egito, aliás, a escravidão no Egito, o povo no deserto, você vê um período de reis, de juízes, tudo isso nós vamos passar junto, tá bom? Tem uma coisa muito interessante, importante antes de a gente começar a leitura, é o seguinte, para os judeus, aquilo que eles chamam de lei é aquilo que nós chamamos de Pentateuco. Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Números e Deuteronômio. É importante você saber disso. Tudo esse Pentateuco, os judeus chamam de Torá. Torá. Torá significa em hebraico lei, ou então lei, ensinamento, ensinamento. Nós chamamos de Pentateuco, os judeus chamam de Torá. São os mesmos livros e são livros que é importante você saber que eles são o centro de toda a fé judaica e também é um fundamento da nossa fé também cristã, assim como toda a Bíblia tá bom? Deixa eu te dizer mais uma coisa. Gênesis, olha aqui, Gênesis é o livro das origens. A Gênesis, né, Gênesis em grego significa a origem, o começo, tudo isso. Para os judeus, os livros eles são denominados com as primeiras palavras do livro. Então, no caso de Gênesis também, para os judeus é chamado de origem também Breshit, que seria o primeiro livro. Vamos lá? Então vamos começar já a ler o primeiro capítulo de Gênesis. É importante você lembrar que nós temos a Bíblia, como eu disse para você, a Bíblia que eu vou ler é a tradução da Ave Maria, e eu leio para você, com você nesse momento. Pegou sua Bíblia? Então tá bom. Pega a sua Bíblia, abra agora no capítulo 1 de Gênesis. Hoje é o capítulo 1. É o capítulo que fala justamente da criação. Nós temos 2 capítulos de Gênesis que fala da criação. A criação contada no capítulo 1 e a criação contada no capítulo 2. Hoje é o capítulo 1. Vamos começar a ler? Já abriu sua Bíblia? Já abriu? Então vamos ler. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã,
foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra e o ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produz a terra plantas, ervas, que contenham semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo sua espécie, e o fruto contenha sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente, segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos, segundo a sua espécie, contendo o fruto da sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. Resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidisse o dia e a noite e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, da mesma forma, todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, tudo o que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi
o sexto dia. Muito bem. Vamos entender direitinho, porque é muito bonito quando a gente compreende a palavra de Deus. E veja só que lindo tudo que acontece. Primeiro a gente tem que entender uma coisa. A criação, como é descrita na palavra de Deus, ela deve ser entendida como um grande poema para mostrar que Deus fez tudo. É claro que as coisas não aconteceram desse jeito. Claro, gente, vamos ser sinceros, né? Nós temos que entender que a criação do mundo não aconteceu desta forma como está escrita na Bíblia. Por quê? Porque esta forma que está escrita na Bíblia é uma forma poética de mostrar que Deus fez tudo e que de Deus veio tudo. A gente sabe que a Terra já existe, qual é a idade da Terra? 300 bilhões de anos tem a Terra. Nós sabemos aí que o homem, Homo sapiens, o Homo como nós conhecemos, ele tem já 300 mil anos que ele existe. 30 mil anos que ele existe, 30 mil anos que ele existe. Então, nós sabemos o que? A Bíblia quer passar para a gente que Deus fez tudo, que Deus plasmou tudo. Como Deus fez? Pode ter sido a partir da evolução, pode ter sido a partir de uma grande explosão, pode ter sido a partir de acontecimentos naturais. O importante é que Deus está no começo de tudo e Ele que dá o começo de tudo. Por isso que é importante você saber que a igreja nunca viu oposição em relação à teoria da evolução. Não. Deus pode ter começado tudo, dado começo, né? E ali as coisas foram evoluindo. Tudo de acordo com como Deus pensou, como Deus planejou. Né? O mundo pode ter saído de uma grande explosão? Sim. Aliás, a teoria do chamado Big Bang, de uma grande explosão, é a teoria de um padre Georges Lemaitre. E é importante você saber que é o seguinte, lá na origem é Deus que começou tudo. Mas a Bíblia, ela usa de um jeito simbólico e de uma maneira poética para dizer. E tudo que está aqui tem um sentido muito interessante. Vem cá, primeiro que a gente tem que entender aqui pela própria palavra de Deus, a gente vai entender aqui. Veja só que interessante aqui. Vamos lá, vamos ver aqui, vem aqui comigo aqui primeiro. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui. No no versículo 2, olha que interessante. A terra estava sem forma e vazia. Sabe o que significa isso? Sem forma e vazia? Significa caos. Entenda uma coisa. O que é não ter forma? Não ter forma é tudo estar desorganizado. Deus, ele coloca ordem e dá forma. A palavra caos significa tudo desorganizado, tudo desarrumado, tudo feio. E o oposto da palavra caos é cosmos, em grego. Caos é desorganizado, cosmos, organizado. Por isso a palavra cosmético vem daí. Cosmético é aquilo que organiza, né? O seu rosto, organiza o corpo, deixa o corpo bonito e o rosto bonito também, cosmético. Mas não tem nada a ver, só estou dando... Então olha que interessante, Deus, ele organiza aquilo que está tudo desorganizado. Tudo desorganizado. E veja que interessante, o versículo 3, Deus diz, e Deus disse, faça-se a luz. Olha que interessante. A criação é feita pela palavra. Aí você vai entender uma coisa muito interessante. A palavra de Deus, ela é criativa. A palavra de Deus, ela forma, ela dá vida, ela é origem. Lembra que está escrito lá em João? No princípio era a palavra. E a palavra, quando a gente fala assim, e a palavra se encarnou, né? A palavra é que faz tudo. Mas que palavra é essa? A palavra que é Deus, o sumo amor. Então tudo é feito pela palavra.
Tudo é feito pela palavra. É impressionante, tudo começa pela palavra. E aí olha que interessante, a primeira coisa a ser criada é a luz. E olha que interessante, a luz é criada, a escuridão não é criada. A escuridão é o oposto da luz, é a negação da luz, mas Deus cria a luz. A primeira coisa a ser criada é a luz. Veja que interessante, no versículo 16, vem comigo aqui, ó, no versículo 16, a Bíblia fala, Deus fez os dois grandes luzeiros. Quais são os dois grandes luzeiros? O sol e a lua. Mas quando a Bíblia foi escrita, sol e lua eram divindades esotéricas, eram divindades mágicas. Então, a Bíblia fez questão de dizer, não colocar o nome sol e lua para não confundir a cabeça da gente. Fez os grandes luzeiros, que é o sol e a lua mesmo. Mas veja que beleza. Deus cria tudo a partir da sua palavra. A sua palavra que é o grande amor. Ele cria tudo, ele organiza tudo, ele vai formando, primeira criação, a luz que se opõe às trevas, a treva que é a escuridão, que é tudo desorganizado, a luz que começa então. Olha que interessante, no versículo 20, a Bíblia fala, pululem as águas de uma multidão de seres vivos. Sabe que interessante? Quero chamar a atenção para você aqui. A Bíblia aqui fala que a vida praticamente nasce nas águas. Olha que interessante. Os cientistas, né, quando vão estudar todas as teorias, eles dizem que quase tudo vem da água. E a própria Bíblia já nos garante isso. A vida nasce ali da água. Acompanhe comigo aqui, ó. Acompanhe comigo aqui esse momento maravilhoso no versículo 26. Versículo 26. Então disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Atenção. Nesse primeiro capítulo, Deus cria o homem e usa o plural. Façamos. Como façamos? Como façamos? Deus usou o façamos. Aqui nós vemos já uma maneira da palavra de Deus nos mostrar a Trindade Santa. Como é façamos? Deus então não é Deus sozinho. Deus é com o Espírito Santo. Olha que maravilha. Deus está com o Espírito Santo e ao mesmo tempo está com seu Filho que será encarnado. Façamos. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desde o início, esse plural que é usado na Bíblia é impressionante. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E olha que interessante aqui, olha que interessante. No versículo 28, acompanha comigo. No versículo 28, Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves. Vem cá que você tem que entender isso. Jesus dá uma ordem. Talvez a primeira ordem que... Deus dá a primeira ordem que Deus dá para o homem é que ele multiplique, povoe a terra. Primeira ordem que Deus dá, olha que interessante. Logo que Deus cria o homem, o primeiro pedido que Deus faz para o homem é para que ele multiplique. Ou seja, procrie. E depois Deus dá um conselho para o homem. Dominai os animais, a natureza, tudo. Mas aqui entenda. Dominai não significa você usar a natureza, os animais da maneira que você quiser, explorando-o. Não. Dominai aqui tem um sentido muito interessante. Muito interessante. O domínio é um atributo de Deus. Vamos entender. Quando Deus fala, você vai dominar, significa que, olha que interessante, que você foi criado à semelhança de Deus.
Se um dos atributos de Deus é dominar, o homem também pode dominar. Se um dos atributos de Deus é ser senhor, o homem também é senhor. Então o dominai não é entendido como uma exploração dos animais e da natureza, mas como se fosse um igualar a condição humana à semelhança de Deus. Entendeu? Dominar pertence a Deus, mas Deus dá para o homem também a capacidade de dominar. Veja que interessante isso. E para terminar aqui, você percebeu que no primeiro capítulo, Deus criou o homem falando, façamos o homem. Né? Por enquanto, Deus não criou o homem daquele jeito, com o barro nas mãos. Isso é o segundo relato da criação que vem no capítulo 2, que a gente vai ver depois. Et crucem Domini, fugi de partes adverse. Vicite leo de tribu Iuda, radices Davide, aleluia. Deus abençoe. A gente continua o segundo capítulo amanhã.